queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, estamos no dia 25 de abril, estamos exatamente celebrando neste dia São Marcos Evangelista. Então, para cada um de nós, para a nossa igreja, dia de festa, né? A igreja que vai celebrar o martírio de São Marcos. E nessa quinta-feira também é um dia de comunhão, de unidade, somos convidados a rezarmos por toda a nossa igreja. Então pedimos a intercessão de São Marcos, desde já pelo nosso Papa Francisco, né, pastor da nossa igreja, por todas as intenções do seu coração, para que o Senhor vos dê sabedoria e discernimento, né, para governar o povo de Deus. Também todas as visitas que o Papa realiza e que precisam ser sustentadas pela oração do povo. E nessa quinta-feira rezemos também de modo particular por todo o clero. A cada quinta-feira a gente atualiza, né, essa quinta-feira santa, esse momento de Jesus com os seus discípulos, com os apóstolos, e somos convidados a relembrar nessa quinta-feira esse momento de comunhão e de unidade. Por isso rezarmos pelos bispos, pelos padres, os padres da nossa comunidade, os padres da nossa paróquia, os padres amigos do carisma, aquele padre que você traz no teu coração. Então que nessa quinta-feira você possa também oferecer as suas orações, pedindo essa unidade da nossa igreja, pedindo sabedoria para os nossos pastores, que de fato eles possam conduzir, né, o rebanho do povo de Deus, segundo o Espírito Santo. E sobretudo rezemos por aqueles que se encontram, né, aquelas ovelhas que se encontram abatidas e feridas no meio do clero. Ao longo de toda essa semana a gente tem meditado com o Evangelho do Bom Pastor, então de confiarmos também as ovelhas machucadas, aqueles que por uma situação ou outra passam por dificuldades, dúvidas, incertezas, angústias no coração. E que apesar de serem homens escolhidos por Deus, eles também são fracos. Também são humanos e precisam ser sustentados pela nossa oração, mas também pela nossa misericórdia, o nosso amor. Então que nessa quinta-feira renovemos todos juntos, né, essa comunhão, essa unidade. E também a comunhão entre nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade de vida, de aliança. Renovemos neste dia. Hoje, como eu falei, a igreja celebra São Marcos. João Marcos era membro de uma família de Jerusalém, que por sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Foi fiel discípulo de Pedro e acompanhou Paulo em seu cativeiro em Roma. A ele é atribuído a redação do Evangelho de Marcos, o qual nos apresenta um Messias humilhado, sofredor, crucificado e reconhecido como Filho de Deus pelo centurião. Celebremos neste dia a festa com sincero desejo de conhecer e amar de maneira mais profunda Jesus, assim como fez São Marcos. E a liturgia de hoje da igreja nos traz na primeira leitura, retirada da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos de toda humildade, no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Então a leitura de hoje, ela é uma exortação muito bela. Primeiro, né, São Pedro começa nos exortando, pedindo que todos nós sejamos revestidos da humildade,
sobretudo no nosso relacionamento mútuo uns com os outros. Um bom relacionamento é quando há uma humildade, quando nós passamos por baixo, quando nós somos humildes, quando nós não nos exaltamos, mas sabemos exercer essa relação humilde. E aí ele vai dizer, por que temos que ser humildes? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, que de fato nesse dia peçamos ao Senhor um coração pobre e pequeno. O pobre é humilde, o pobre acolhe, aceita. Ele não é dono da verdade, mas ele aceita passar por baixo e com muita humildade. Ele aceita as demoras de Deus, as surpresas de Deus e até mesmo as tribulações, as contradições em nossa vida. E aí São Pedro continua dizendo, rebaixai-vos, pois, humildemente sobre a poderosa mão de Deus. Por que devemos sermos humildes para estarmos sob a poderosa mão de Deus? Estarmos debaixo da proteção de Deus. Ele vos exalte no tempo oportuno. Então, aquele que é humilde no tempo oportuno, o Senhor nos exalta, o Senhor olha para nós. E aí uma coisa muito interessante na leitura de hoje, ele vai dizer, lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Creio que a consolação deste dia para cada um de nós, o Senhor nos convida a lançarmos a nossa preocupação. Por quê? Pois é Ele quem cuida de vós. Então hoje confia ao Senhor aquilo que te angustia, a preocupação que hoje você traz no teu coração, a situação com que você acordou hoje e já está ali te inquietando, te incomodando. A palavra vai dizer, lançai toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. E aí depois de ele nos pedir de lançar, ele vai nos fazer uma advertência, uma chamada, uma vigilância. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, São Pedro nos alerta a sermos vigilantes. O demônio nos rodeia, querendo a qualquer momento nos tirar da graça, do caminho. E aí ele vai nos exortar, sejam atentos, sejam vigilantes, sobretudo sejam sóbrios. Resistir-lhes firmes na fé. Então, que neste dia essa leitura de fato é uma bela leitura para rezarmos e deixar que o Senhor trabalhe o nosso coração através dessa palavra de São Pedro, que vem nos consolar, mas que também vem exortar a cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração, eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Anunciei o firmamento vossas grandes maravilhas, e o vosso amor fiel, a assembleia dos eleitos. Pois quem pode, lá nas nuvens, ao Senhor se comparar? E quem pode, entre seus anjos, ser a ele semelhante? Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Seguirá pelo caminho sempre à luz de vossa face. Exulta de alegria em vosso nome, dia a dia. E com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. Então hoje o salmista vai nos convidar a cantarmos eternamente os louvores do Senhor e sobretudo cantar, reconhecer o amor do Senhor com cada um de nós. E ele vai dizer, nós devemos reconhecer esse amor do Senhor e cantar, porque o amor do Senhor é garantido para sempre, para cada um de nós. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Então, peçamos ao Senhor a graça de, nesse dia, confiar, renovarmos a nossa confiança no Senhor. Pois quem pode comparar ao amor de Deus? Não tem comparação. O amor do Senhor com cada um de nós, ele é incomparável, porque o Senhor nos ama com amor de misericórdia que vai além das nossas faltas, da nossa fraqueza. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhe, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creram são estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte,
o Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Então, o evangelho de hoje é um evangelho de envio. O Senhor que nos convida, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para cada um de nós. Hoje você é convidado a ir anunciar a palavra de Deus a toda criatura, ou seja, aqueles que estiverem à vossa volta. Não tenham medo de anunciar a palavra de Deus, não tenham medo de dar uma palavra, de dizer ao outro que Jesus, não só Jesus te ama, mas de fato de dar uma palavra de Deus, de ser esses verdadeiros anunciadores. Então, nossa missão hoje é evangelizar aquele que está ao nosso lado, é sermos esses protagonistas da obra de Deus. Então, que nessa quinta-feira, que é um dia de comunhão e de unidade, não tenhamos medo de lançar as sementes do verbo, as sementes da palavra de Deus. Costumamos dizer que o carisma das sementes do verbo, ele é tornar a palavra de Deus acessível a todos. Então, que o Senhor vos inspire neste dia. Como é que eu vou ser evangelizador? Como é que eu vou anunciar a palavra de Deus? Lançar a semente do verbo no coração dos homens. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia e que Deus os abençoe.